Quais são as mudanças necessárias para a gente evoluir na nossa vida? Seja ela no financeiro, no psicológico, mental ou até mesmo no físico. São mudanças básicas que às vezes é obrigatório a gente ter para a gente melhorar o nosso autoestima, os nossos investimentos. Não basta apenas a gente trabalhar e não saber onde a gente vai dar o destino, que destino a gente vai dar para o nosso dinheiro. Por exemplo, as mudanças básicas para quem quer emagrecer tem que mudar a alimentação, radicalizar mesmo. Quem quer mudar psicologicamente tem que começar a mentalizar que tem que se valorizar mais e tem que ter as mudanças dentro da gente. A gente mesmo que tem que acreditar mais no nosso potencial e a mudança está dentro da gente, de cada um. Ninguém no mundo exterior consegue mudar o nosso interior. Somos nós mesmos os responsáveis pelas nossas decisões. E no mercado financeiro, em questão de renda variável, investimentos, imóveis ou ter um dinheirinho sobrando, funciona da mesma maneira. Tem pessoas que têm gastos excessivos com coisas desnecessárias, excesso de iFood, excesso de coisas que não tem necessidade, que não é essencial. A maioria das mulheres são muito vaidosas, investe muito em estética e esquece do que é mais importante, que é a estabilidade. Tem muitas mulheres que investem muito dinheiro em maquiagem, pequenas cirurgias, calçados, roupas. Nossa, é um gasto excessivo. Eu fico imaginando toda essa quantidade de dinheiro que pessoas próximas de mim gastam com esses tipos de coisas. Se eu investisse esse dinheiro, era muito dinheiro que dá. Porque no mercado financeiro, quando a gente começa a investir em fundos imobiliários e ações, por exemplo, a gente compra uma cota de um fundo hoje, no mês que vem ele já dá dividendos. Então, vai pegando aí o gostinho. Todo o dinheiro que eu pego, eu compro o essencial e o necessário. E o resto eu quero investir. Investir que seja em imóvel, que seja no financeiro, mas o meu dinheiro, eu dou consciência para ele, eu dou nome, eu dou tudo. A origem do meu dinheiro, do meu trabalho, tem destino certo, porque eu quero aposentar aos 50 anos. Eu tô na base aí dos 40, 40 e poucos. Então, nos 50 eu quero aposentar, porque eu comecei no mercado financeiro muito tarde. É fácil ter mudanças na nossa rotina, no nosso dia a dia? Até, mas a maioria das pessoas não dá o primeiro passo. Tem medo de começar uma coisa nova, tem medo de ter experiências novas. Eu não, nessa parte eu gosto de me arriscar, porque se a gente nunca tentar, a gente nunca vai saber. Então, para mim é muito importante tudo que eu faço. O que dá mais certo, ok, eu comemoro. O que dá menos certo, eu tento melhorar na próxima. São essas pequenas mudanças nos hábitos diários, pequenas mudanças simples que com o passar do tempo a gente vê que faz uma mudança grandiosa na nossa vida e na nossa rotina. Eu tento, desde pequena já, agora minha filha só tem 13 anos, eu tento ensinar ela muita coisa do que eu aprendi só depois de velha, depois de quebrar a cabeça. Mas, às vezes, tem muitas mudanças que é necessária, mais que necessária, obrigatório na nossa vida. Vou dar um exemplo óbvio e simples que mudou a minha vida. Eu morava em Portugal antes. Por mais ou menos uns 10 anos eu morei em Portugal, graças a Deus consegui documentos, ok, tudo bem. Só que o salário que eu e o meu marido trabalhava e ganhava, meu marido trabalhava de segunda a sábado e eu trabalhava de segunda a sexta. O que nós dois ganhava junto, agora morando aqui na Bélgica, eu ganho sozinha. Então, a parte financeira da minha vida mudou muito, porque eu tô conseguindo investir mais, eu tô conseguindo fazer projetos grandes, tô conseguindo ter outra visão e outras oportunidades. Então, eu hoje olho para trás e penso, tudo bem, aconteceu na altura certa, mas essa mudança radical mudou totalmente o financeiro da minha vida. Então, eu não tive medo. Tanto é que eu morei em Portugal um ano sozinha, mas a minha filha e o meu marido se orientando aqui para ver se conseguia casa, porque
Aluguel aqui é complicado de conseguir, exige muitos documentos e é muito difícil, porque a procura é muito grande, é uma demanda enorme de moradias, mas para mim valeu a pena. Hoje, olhando para trás, 4 anos, ainda vai fazer em agosto, 4 anos que eu moro aqui na Bélgica e parece que é uma eternidade financeiramente olhando com os anos que eu morei em Portugal. Então, foi uma evolução muito grande, graças a Deus eu dei esse passo na nossa vida e agora é focar e conseguir as coisas mais importantes. Sem contar que o benefício da escola para minha filha vai ser muito bom, porque quando ela terminar o estudo dela aqui, ela vai sair com uma boa escolaridade e ainda falando 4 idiomas fluentes. Eu estou falando dessas pequenas mudanças, dei exemplo da mudança radical que eu fiz na minha vida, porque é preciso as pessoas se inspirar em alguém, porque tem gente que é complicado, não consegue dar o primeiro passo por medo, mas na vida da gente a gente tem que aprender a arriscar mais, fazer mais tentativas e não ficar acomodado na realidade que a gente vive, principalmente no Brasil. Eu vou no Brasil praticamente todo ano, tenho muitos investimentos no Brasil, a maior parte dos meus investimentos está no Brasil, e eu vejo a realidade de muita gente que até me incomoda, porque as pessoas se assossegam demais, não corre atrás, é muito complicado. Sei que às vezes é difícil, mas é necessário a gente ir à luta, é necessário sacrificar. Algum momento na vida a gente vai ter umas pequenas percas, mas os ganhos serão bem melhores. Então, se você está numa situação aí bem complicada, se você está numa situação que não tem saída, pensa que tem sim. Tem muita saída, tem muita gente aqui na internet que posta rotina, que posta os dias a dia, que posta a realidade, que dá exemplo, que mostra para as pessoas superação, conquistas. Eu, por exemplo, eu mostro algumas coisas do meu dia a dia, vou mostrar mais ainda daqui mais um tempo sobre o meu investimento aqui na Europa, mas não é para engrandecer, é apenas para inspirar outras pessoas e mostrar que com trabalho e dedicação a gente consegue tudo que a gente financeiramente deseja. Eu falei um pouquinho nesse meu vídeo sobre algumas mudanças que eu fiz, sobre eu nunca ter desistido, eu sempre ter corrido atrás e mesmo às vezes com insegurança, dou sempre o próximo passo. Porque se eu tivesse deixado o medo e a mudança me travar há 20 anos atrás, eu ainda morava no Brasil, eu ainda não tinha conseguido realizar metade dos meus objetivos. Hoje, graças a Deus, 90% deles já digamos que estão concretizados.